Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, povo escolhido do Senhor para estar aqui nessa série abençoada, aonde vamos falar quem é escolhido vive promessa até no Egito. Se você vem acompanhando essa série, você pode ver que José ele se encontrava agora dentro de uma prisão, devido, todo aquele problema com a mulher de Potifar. A Bíblia vai dizer que José agora ele se encontra dentro de uma prisão e Deus dá a ele o dom, da interpretação de sonhos. Podemos ver que aquele moço, ele começa a interpretar sonhos dentro da prisão. E a Bíblia diz que ele olha para o copeiro e para aquele padeiro, revela a eles os sonhos e diz a eles: olha, quando estiver perante Faraó, perante o rei, não se esqueça de mim. E a Bíblia vai dizer que, passados os 2 anos, aquele rei agora ele tem um sonho a qual era uma revelação do futuro. A Bíblia diz que ele sonhava com um tempo de vaca gorda e um tempo de vaca magra. E ninguém podia ali revelar esse sonho. Ninguém poderia ali interpretar esse sonho e aquilo tirou o sono do rei. E a Bíblia vai dizer que agora o copeiro fala para o rei: olha, dentro da prisão havia um jovem chamado José, e esse jovem ele interpretou o meu sonho, e hoje eu estou aqui e o padeiro morreu. Então eu peço a você que mande a chamar ele, para ele, só ele vai poder revelar este sonho. E ali Faraó, e toda aquela cavalaria dele foi lá e chamou, esse jovem José e trouxe ele para dentro do palácio. A Bíblia vai dizer que aquele moço, ele consegue interpretar o sonho do rei. E ali começa, José a viver as promessas do Senhor no Egito. Irmãos, independente de onde que as pessoas te colocar, não são elas que vão definir o teu final. Quem definiu o teu final foi o Senhor. Quem fez a promessa para a tua vida foi o Senhor. E a Bíblia agora vai dizer para mim e para você que José entra na casa do rei, interpreta o sonho e o rei vira para eles e fala: não há homem igual a esse com o Espírito de Deus. Aleluias. Aonde nós vamos achar? Aonde nós vamos encontrar um homem igual a ele? Não tem lugar nenhum aonde nós possamos encontrar este moço igual a esse José. Deixa ele aqui conosco. E a Bíblia vai dizer que o rei dá a ele todo o seu reinado. Antes depois do rei era José. Depois do rei, quem governava era José. E a Bíblia vai dizer que agora José, sobre o governo, sobre o comando daquele lugar, ele começa a governar, começa a acumular ali os alimentos, ele começa a armazenar os alimentos, porque ele viu 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. E ele começa a trabalhar nesse período de 7 anos para armazenar aqueles alimentos. Mal sabia ele que Deus já estava preparando, que já estava muito próximo, aleluias, o dia a qual Deus iria honrá-lo naquela terra. E a Bíblia diz que cessou os dias da vaca gorda, chegou o tempo da vaca magra. E quem chega no Egito? Justamente a tua família, os teus irmãos, para poder comprar o trigo, porque dentro da tua cidade de Canaã já havia se perdido, o alimento, acabou o alimento, não tinha mais alimento dentro daquela cidade. E seu pai Jacó envia eles até o Egito para que eles pudessem comprar o alimento. Então ali começa todo o processo, aleluias, mais esperado de José. O esperado de toda a tua vida. Foram-se exatamente 13 anos José esperando para esse exato momento. Porque a Bíblia diz que quando o rei
coloca José como governador daquela cidade. Quando o rei ali, né, quando José começa a trabalhar para aquele rei, ele tinha exatamente a idade de 30 anos. E quando José sai da tua casa, se você pegar ali no início, você vai ver que quando José é jogado na cova, jogado ali no poço, vendido aos egípcios, ele tinha exatamente a idade de 17 anos. Então podemos ver que foi uma faixa de 13 anos a qual José passou nesse processo, no processo da calúnia, no processo, né, onde as pessoas venderam ele, no processo, aleluias, da espera em Deus. Porque, irmãos, todo o momento nós temos que esperar no Senhor. Esperar o que Deus vai fazer para nossas vidas. Esperar o momento certo na nossa exaltação. E esperar não é esperar de braços cruzados, não. É trabalhando debaixo da direção do Senhor. A palavra do Senhor diz que dentro da prisão, Deus deu a José o dom da interpretação de sonhos. Se Deus deu a ele esse dom da interpretação de sonhos, é porque realmente José estava buscando em Deus algo mais profundo. E nessa tarde de hoje, nesse dia de hoje, nesta noite, nesta manhã, não sei qual é o horário que você vai estar ouvindo esta palavra. Eu quero te dizer que não, independente do que fizeram com você, um dia eles vão ter que bater de frente de novo com você. E a Bíblia diz que agora os irmãos de José chegam até o Egito. E quando eles chegam no Egito, José olha e reconhece os teus irmãos. E ali ele coloca, né, uma taça, ele prepara tudo para que aqueles irmãos voltem ali naquele lugar. E o que eles fazem? Ele prende um dos seus irmãos e diz a eles: olha, traz aqui o teu irmão mais novo, porque ele estava com saudade da tua família, ele estava com saudade dos seus irmãos e ali iria cumprir tudo aquilo que Deus tinha prometido. E a Bíblia diz que agora os seus irmãos voltam para a terra e a fome vai batendo novamente e o teu pai diz: olha, volta lá naquela cidade e pega mais comida. E ele diz: olha, pai, a gente só pode voltar se a gente levar Benjamim conosco. Porque aquele moço deixou bem claro: só volte na minha face se Benjamim estiver com vocês. E a Bíblia diz que Deus faz um reboliço tão grande, irmãos, tão grande, que até os seus pais chegam naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. E ali, José, ele pôde ver, aleluias, as 11 estrelas se rendendo aos teus pés, o sol e a lua. Tudo aquilo que Deus prometeu para ele lá no início, Deus agora se faz cumprir sobre a vida de José. E eu quero te dizer algo nesta manhã, nessa tarde, nesta noite. Você que tem uma promessa de Deus, você que foi escolhido, você que sabe que Deus ele te deu um sonho, um projeto. Não deixe morrer aquilo que Deus te deu. Ainda que o inimigo tente contra você, ainda que o inimigo peleja contra a tua vida, não há demônio que fica de pé quando a promessa foi liberada. Sabe por quê? Deus, ele zela pela tua palavra. Aleluias. Deus zela por tudo aquilo que ele promete. E se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Então se posiciona na presença de Deus em nome de Jesus. Para não ficar somente nas minhas palavras, quero deixar aqui em Gênesis, capítulo de número 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e bradou: fazei sair a todos de diante de mim. Não havia ninguém com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E chorou em alta voz, e ouviram os egípcios e a casa de Faraó. E José disse aos seus irmãos: sou eu, José. Vive ainda meu pai?
E seus irmãos não lhe podiam responder, pois ficaram perturbados em sua presença. E José disse aos irmãos: aproximai-vos de mim, vos rogo. E aproximaram-se e disse: sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos indigneis contra vós mesmo, porque haveis de vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. Por esses 2 anos houve fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura ou ceifa. E Deus me enviou adiante de vós para vos garantir posteridade na terra, e para vos salvar a vida por meio de grande livramento. Ora, não foste vós, então, que me enviastes para cá, e sim Deus. E ele me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhes: assim diz teu filho José: Deus me propôs por senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, pois ainda restam 5 anos de fome, para que tu e a tua casa, e tudo quanto tens, não seja reduzidos à pobreza. E eis que vê em vossos olhos, bem como os de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo quanto vistes, e apressai-vos-eis, e desceis meu pai para cá. Aleluias. E lançou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou em seu pescoço. Também beijou a todos os irmãos e chorou sobre eles. E depois disso seus irmãos lhe falaram. E a nova foi ouvida na casa de Faraó com as seguintes palavras: vieram os irmãos de José. E isso agradou muito a Faraó e seus servos. E Faraó disse a José: diz aos teus irmãos, assim procedei. Carregai-vos vossos animais e parti. E ide à terra de Canaã, e tomai vosso pai e vossa família, e vinde a mim. E vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da gordura da terra. Tens agora ordens de dizer-lhes: assim procedei. Tomai dos carvos da terra do Egito para vossos meninos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Aleluia. Só até aqui, irmãos. Só para não ficar somente na minha palavra, só para a gente confirmar tudo aquilo que Deus fez na vida desse jovem especial para o Senhor. José mostrou para os seus irmãos que ele estava muito feliz diante daquilo que eles tinham feito para ele, porque através deles, eles foram usados para ele chegar até o sonho dele ser realizado. E ele fala para os irmãos deles: olha, não foram vocês que me trouxe para cá. Ele entendeu o propósito de Deus. Quem trouxe a minha vida para este lugar foi o Senhor. Então não se entristeçam, não ficam abatidos, porque eu já entendi esse mistério. Eu já entendi a procedência desse mistério. E Deus, ele quer falar comigo para você: se alguém te fizer mal, ei, não brigue, não lute, não guerreia. Veja primeiro o propósito de Deus na tua vida, porque aquilo que vem para o mal, vem coisas boas atrás do mal. Tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar, é para trazer a vitória nas nossas vidas. Então Deus, ele faz as coisas certas, no momento certo e na hora certa. Somente glorifica diante do Senhor. Amém? Que você possa ficar com esta palavra e que Deus possa abençoar. A partir de quarta-feira estaremos com nova série para você, em nome de Jesus.